Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Se inscreva, dá seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aqui debaixo o meu contato. Caso não tenha aula que você precise, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você. Hoje nós vamos falar de movimento. Especificamente, vamos dar uma atenção ao movimento uniforme. Mas o que é movimento uniforme, professor? Bom, para a gente começar a falar de movimento, vamos falar primeiro da classificação, do sentido do movimento. O que é um movimento positivo? O movimento é velocidade. Então, a velocidade positiva trata-se da minha referência. Eu pego uma referência e coloco o movimento no sentido positivo. Trata-se de um movimento progressivo. Se eu colocar a velocidade, sentido da minha referência no sentido negativo, a velocidade vai ser negativa, o movimento ele vai ser retrógrado. Tudo bem? Bom, mas o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme ele é igual a todo instante. Então a velocidade ela é constante e a aceleração é nula. E a função de primeiro grau trata-se de uma função de espaço-tempo, função de primeiro grau da função horária do espaço. É bem específico isso, tá, gente? Prestar muita atenção. Função horária do espaço, tá bom? Que a gente está falando do sorvete, conhecido como sorvete. Mas por se tratar de uma função de primeiro grau, a gente tem que lembrar, já tem aí no canal uma aula de função de primeiro grau, tá bom? Essa aqui. Explora lá, caso você tenha dúvida, isso aí na área de matemática. Nós vamos usar os conceitos matemáticos. Bom, mas a função de primeiro grau, então, função horária do espaço, ela é uma função de primeiro grau para o movimento uniforme. Bom, o que é movimento uniforme, então? Ela deriva do fato da velocidade escalar ser constante, ou seja, o movimento sempre acontece da mesma forma, com o objeto sempre percorrendo distâncias e intervalos de tempos iguais. E pode acontecer em qualquer trajetória, tá bom? Essas são propriedades do movimento uniforme. Bom, o sorvete. Como que se chega no sorvete? Eu gosto de falar sempre que no movimento uniforme existe apenas uma aceleração. Eu gosto de falar que no movimento uniforme existe apenas uma fórmula. A fórmula ela é a velocidade ΔS por ΔT. Mas o que é ΔS? ΔS é espaço final menos espaço inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Bom, a gente corta o tempo aqui, considera-se como o tempo do cronômetro, tudo bem? Que é o zero do cronômetro. Bom, fica então velocidade igual a S menos S0. Passa o T multiplicando. Então fica S final menos S inicial igual a velocidade vezes tempo. Ou seja, é o sorvete. Porque daí o S0 está subtraindo, passa para o outro lado somando. E forma-se o sorvete. A gente tira o F aqui só para ficar, porque o S sem nada ele é considerado como posição final, tudo bem? Bom, os parâmetros então, S representa o espaço final, o S0 o espaço inicial, lembrando que esses dois, a gente está falando de posição no espaço. E V é a velocidade escalar, nesse caso, a gente está falando de movimento uniforme, então a velocidade é constante. Bom, aqui eu coloquei um exercício para a gente pôr em prática o que a gente está falando. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a V mais 4T, no sistema internacional, SI, que também já foi falado em outra aula. Determinar. Letra A sua posição inicial e sua velocidade. Letra B, sua posição no instante 5 segundos. Letra C, a variação do espaço entre os instantes 2 e 7 segundos. E letra D, o instante em que o ponto material passa pela posição 60 metros. Bom, vamos começar, como filosofia do Jack Stripador, vamos por partes. Então vamos começar falando da letra A. Qual é a sua posição inicial e sua velocidade? Bom, tá na própria função aqui, tá, gente? A posição inicial é o próprio 20, tá aqui, ó. E a velocidade tá aqui, ó, é o 4. Então tá aqui. Logo nós temos, então,
que a posição é 20, a posição inicial, e a velocidade é 4. Tudo bem? Sem segredos, não tem muito o que fazer aqui, não tem conta. É só uma questão de você conhecer a função horária do espaço, que é o sorvete. Bom, vamos para a letra B. A sua posição no instante 5 segundos. Olha, como é só pegar esse 5 e substituir no T aqui, olha só, gente. É fácil demais, ó. Pega aqui o 5, joga aqui, então vai ficar 20 mais 4 vezes 5. Então vai ficar qual é a posição no espaço que o corpo está no instante 5 segundos? Na posição 40 metros. Tudo bem? Bom, vamos para a letra C. A letra C, ele quer saber a variação da posição no espaço, no espaço entre os instantes 2 e 7 segundos. Bom, vamos lá. Lembrando que aqui está dando uma variação de tempo de 5 segundos. Então a gente fala assim, ó, que a posição do corpo, ele está na posição 2, ele estava na posição 28 metros. E na posição 7, ele foi para a posição 48 metros. Tudo bem? Até aí, sem segredo. Então, a variação do espaço é igual à posição final menos a posição inicial. Tudo bem? Então, ele percorreu uma variação de 20, em 5 segundos, ele variou 20 metros. Sem segredos. Está aqui, ó, 20 metros. Bom, qual é a letra D? A letra D é o instante que o ponto material passa pela posição 60. Então, em vez de agora ele quer saber o instante, o tempo. Sempre que ele fala de instante, é tempo. Então, ele quer saber, então eu vou pegar esses 60 metros e jogar na posição S aqui, ó. Que eu vou considerar os 60 metros como a posição final. Então, vem aqui, coloca aqui como S, substituo na fórmula, no sorvete, que ele já deu a função horária do espaço, já substituo. Então, eu vou ficar aqui que o 20 passa subtraindo, vai ficar 60 menos 20. O 4 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 60 menos 20, que dá 40. 40 dividido por 4. Então, ele vai estar na posição... Opa, voltando, já fomos para o outro. Ele vai estar na posição de 10, no instante 10 segundos, ele vai estar na posição 60. Vamos para o exercício 2? Um trem. Legal esse exercício, gente. Eu coloquei aqui para vocês, porque a gente já falou em outra aula sobre ponto material e corpo extenso. Nesse caso, o trem ele é um corpo extenso, porque o tamanho dele é relevante. Porque olha só o que ele fala. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar de 72 km por hora. Determinar o tempo gasto para passar uma ponte de 50 metros de comprimento. Nesse caso, o trem tem que passar por completo. A ponte tem 50 metros, mas o trem tem 200. Então eu tenho que considerar tudo. Primeira coisa que eu tenho que mudar é a velocidade. A velocidade não está no sistema internacional. Aqui está em metros, aqui está em quilômetros. Então eu tenho que mudar a velocidade. Para mudar a velocidade, eu divido por 3,6. Tudo bem? Então eu divido por 3,6 a velocidade, o quilômetro por hora para metros por segundo. Em outra aula eu vou explicar bonitinho qual é esse procedimento. A função horária das posições entre o ponto A, traseira do trem, no início da ultrapassagem. Eu tenho que considerar a posição seguinte. Qual é a posição que ele está? Eu vou considerar o sorvete aqui, ó. Então, qual é a origem? 0. Qual é a velocidade? 20. Qual é o instante? T. Não sei. Vou calcular ainda. Então, vai ficar SA, que é a posição da traseira do trem, é 20 vezes T. Tudo bem? Bom, nesse caso, quando ele terminar de ultrapassar a ponte, ele vai ter percorrido 50 metros da ponte, mais os 200 metros dele. Então, ele vai ter percorrido uma distância total de 250 metros. Então, agora eu já sei qual é o SA, é 250. Então, eu venho aqui e substituo 250 no SA. Passo o 20 dividindo, vai ficar 250 dividido por 20. Ou seja, o trem de 200 metros, com uma velocidade de 72 km por hora, para ultrapassar uma ponte de 50 metros por completo, ele vai gastar 12,5 segundos. Muito bem, turminha, vamos falar do exercício 3 agora. Aplicando o conceito, dois móveis A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes e velocidades com intensidade respectivamente iguais a 2 metros por segundo, esse é o de A,
e 1 metro por segundo, esse é o de B, e com sentidos indicados na figura. No instante t0, o móvel A está posicionado em A0 e o móvel B em B0. Então está aqui, ó, o móvel A está aqui e o móvel B está aqui. Qual é a posição que ele está? O A está a 1 metro da origem. E o B também está a 1 metro da origem. Mas, ó, presta atenção. Se aqui é a origem, eu vou definir que para cá, olha a setinha, é positivo. Então, o A está na posição mais 1. E o B está na posição menos 1. E como A está no sentido positivo, a velocidade está no sentido positivo, o movimento, eu vou falar que o A está com um movimento progressivo, velocidade positiva. E o B está com velocidade negativa. Então, está aqui, ó, o A está a 2 metros por segundo positivo e o B está a menos 1 metro por segundo negativo. Bom, adotando-se o O como origem, os espaços T como origem do tempo. Tudo bem. Letra A, a equação horária dos movimentos de A e de B. Então, qual é a posição de A? Vou aplicar o sorvete. Então, eu venho aqui, ó, o sorvete SA é S0 mais VAT. SA, então, é a posição S0 de A é 1, tá aqui, e a velocidade é mais 2, então fica 1 mais 2t. E qual é a de B? A de B, então, vai ser, qual é a posição S0? Menos 1, que a gente já definiu que ele está a menos 1 na posição aqui. E a velocidade também, menos 1 metro por segundo. Então, SB é igual a menos 1t, ou menos t, tá? Esse 1 aqui a gente coloca, mas para representar aí, tudo bem? Então, tá aqui, a letra A está respondida, as equações horárias, as funções horárias para o movimento de A e de B. A letra B, a distância entre os móveis A e B no instante T1 igual a 10. Bom, qual é a posição que os dois estarão no instante T igual a 10? É só substituir aqui, ó, o T igual a 10. Então, a gente vem aqui e coloca. SA é 1 mais 2 vezes 10. SA igual a 21, porque 2 vezes 10 dá 20, mais 1, 21. Então, A estará na posição 21 metros. E onde estará B? B estará na posição menos 11. Por quê? Porque a gente vai colocar o 10 aqui no T, então vai ficar menos 1 vezes 10 dá menos 11. Menos 1, menos 11 metros. Tudo bem, turminha? Não tem segredo. E qual é a distância que eles vão estar? A distância entre os móveis. Qual é a distância entre eles? SA menos SB. Lembrando que SB é negativo. Então, o que vai ficar? É 21 menos menos 11. Então, a distância entre eles vai ser de 32 metros. Tudo bem? Porque cada um está indo para um sentido diferente. Então, a distância deles vai aumentar de acordo com o tempo. Óbvio. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixa o seu like aí. Ativa o sininho para receber a notificação. Se inscreva no canal. Meu contato está passando aí debaixo novamente da tela. Caso você tenha alguma dúvida, manda para mim, que eu faço a aula para você, tá bom? Eu queria agradecer a todos pela atenção e até a próxima!